Sejam todos bem-vindos. Hoje eu lhes trago o iceberg do oceano. Um dos temas que eu mais gosto de trazer para o canal é qualquer história que envolva o mar. E hoje nós exploraremos não só histórias, mas também curiosidades, casos bizarros e mistérios principalmente. Sem mais enrolações, eu sou Peixe Pistola e um like e comentário seu ajudaria demais. Sem mais enrolação, comecemos. Camada 1, Foz das Marianas. É o lugar mais profundo do oceano, chegando a 11 km de profundidade. Sempre que nós exploramos esse lugar, terminamos encontrando espécies novas que desafiam completamente o nosso entendimento da vida. Porém é um lugar tão difícil de alcançar que impede cientistas de estudá-lo com mais frequência, quando você soma fatores como a falta de luz, a extrema pressão e a falta de oxigênio no ambiente, você se dá conta de quão hostil ele realmente é. Até o dia de hoje, apenas 2 pessoas conseguiram chegar no fundo das Foz das Marianas, e uma delas foi o diretor James Cameron, que usou da sua experiência em comum como uma fonte de inspiração para suas obras. Essa parte do oceano é tão profunda que você poderia colocar o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, e ainda te sobraria outros 3 km de espaço. Onda Monstro é uma lenda urbana bem antiga, de que existem ondas do mar tão poderosas que fazem as tsunamis parecerem coisa de criança. Sempre foi visto como história de pescador, já que estes são as principais testemunhas desse acontecimento. Porém, no ano de 1995, no farol das Ilhas Fastnet, os trabalhadores irlandeses registraram oficialmente uma onda de 48 metros de altura, o mesmo que um prédio de 14 andares. A onda nunca chegou na costa e continuou correndo em alto mar, mas a partir desse dia, se confirmou a existência das ondas monstro. Fonte de oxigênio. Na escola, nós somos ensinados que as florestas e as plantas são a fonte de todo o oxigênio. E principalmente no Brasil, nós somos especificamente ditos que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas e se eu dissesse que isso é mentira? A realidade é que as algas marinhas e alguns tipos de plâncton são responsáveis por mais de 70% da atmosfera. Em outras palavras, a poluição marinha é um evento muito mais catastrófico do que qualquer queimada ou desmatamento que ocorre aqui na Terra, mesmo sendo um problema que recebe menos atenção da mídia. Probabilidade de vida. A diferença da terra firme, que nós conhecemos efetivamente tudo que o Sol toca, o oceano é majoritariamente inexplorado. Para pôr em perspectiva, nós conhecemos apenas 20% do fundo do mar. E por cálculos feitos por biólogos, nós devemos ter registrado mais ou menos 30% das espécies existentes. E somando ao fato de que essas zonas que nós não exploramos habitam formas de vida completamente alienígenas para nós, você começa a ver o porquê isso atiça tanta curiosidade das pessoas, principalmente a Foz das Marianas que mencionei anteriormente, e sem exceção, quando se realiza uma expedição para essa região, sempre se encontra uma espécie nova. Triângulo das Bermudas é um território marinho que está formado por 3 pontos. A cidade de Miami, São João e de Bermudas, que possui mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros quadrados, e é protagonista de várias histórias bizarras, com bússolas não funcionarem, radares detectando formações inexistentes e muitas desaparições sem explicação. Apenas de aviões que sobrevoam a área, mais de 100 desapareceram misteriosamente, junto de milhares de pessoas que estavam a bordo. E até hoje nós não temos uma explicação muito boa de por que essa zona é tão perigosa. Algumas pessoas teorizariam que o campo magnético afeta os aviões e impedem que seu GPS funcione corretamente, mas essa explicação não abrange nem metade das coisas estranhas que aconteceram, que entre elas se pode destacar avistamentos de monstros marinhos, o que vai ser tópico para outro vídeo. Camada 2. Contaminação do oceano. Nos últimos anos, o uso excessivo de plástico tem sido um desastre, não só para a vida marinha, mas também para a vida terrestre, e já está afetando nós humanos, porque através da cadeia alimentar, o plástico consumido pelos animais marinhos está começando a sedimentar-se no seu sangue e consequentemente vem parar direto na nossa barriga quando a gente come um peixe, por exemplo. E se nós prestamos atenção no que as estatísticas nos dizem, biólogos afirmam que para o ano de 2050, todas as espécies marinhas que nós consumimos terão plástico no seu sangue. E para pôr em números, cerca de 100 mil mamíferos e 1 milhão de aves morrem engasgados todos os anos com dejetos de plástico. E a quantidade de peixes que sofrem o mesmo destino é quase incontável. Sons misteriosos. Como o nome indica, são barulhos de origem desconhecida, mas mais especificamente o barulho que vem de zonas não exploradas. O mais famoso desses sons é o bloop, que foi um rugido tão alto
que se pôde detectar em sonares a mais de 5.000 km de distância da sua origem, e a sua frequência se assemelha muito à de um animal mamífero. Porém, para uma criatura fazer um som tão grande, ela teria que ter no mínimo 250 metros de comprimento, o que é mais de 2 campos de futebol. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas acreditam que se trata de icebergs batendo no fundo do oceano, que tiveram o som do seu impacto distorcido pela água. Também vale mencionar o som conhecido como Julia, que entra também nessa categoria. Porém, as pessoas não acreditam que se trate de um animal, porque a forma que proferiu esse som teria que ter mais de 750 metros de comprimento, o que é muito fantasioso, além de que sua frequência é menos parecida a um animal do que o do Bloop, coração da escuridão. Se trata de uma zona oceânica, onde você experimenta escuridão completa, pois a luz do sol já não chega mais lá. Na profundidade de 10.923 metros, a vida começa a sofrer adaptações estranhas para sobreviver em um ambiente tão hostil, e começa a perder sua semelhança a qualquer coisa que conhecemos na Terra. Eu vou estar deixando alguns exemplos aí na tela. Todos os organismos que conhecemos em Terra se adaptaram para o Sol, já que este é a fonte de vida de tudo o que vemos. Porém, essas criaturas evoluíram em um ambiente completamente diferente, e Deus saberá o que a escuridão esconde. Ilha Fantasma de Bermeja é uma pequena ilha paradisíaca no Golfo do México, visitada por muitos marinheiros, já que o lugar anteriormente era um território sem pátria. Então as pessoas atracavam na ilha e descansavam um pouco de sua viagem antes de dirigir-se ao México. Era conhecimento público sua existência, até que em 2008, quando o governo mexicano tentou expandir seu território marinho e tomar a ilha para si, ela desapareceu sem deixar rastros. Um pedaço de terra que era visitado por todo mundo simplesmente não foi mais encontrado. Este é um evento tão recente e tão sem explicação que até hoje o Google Maps tem a pequena ilha no seu radar. E qualquer explicação que eles tentam dar para seu sumiço termina só aumentando ainda mais as dúvidas. O maior animal do mundo. A baleia azul não só é o maior animal do mundo, mas também é o maior animal que já existiu. Ela faz qualquer outra forma de vida parecer minúscula perante sua presença. A sua simples língua já é maior do que um elefante africano. A sua simples voz pode danificar o pulmão de um ser humano. E elas comem cerca de 4 toneladas todos os dias. Mas nosso colosso, mesmo com seus 28 metros e 130 toneladas, tem competição, porque alguns organismos estranhos podem rivalizá-la, como por exemplo os sifanomorfos, que teoricamente podem crescer indefinidamente, ou o superfungo do Oregon, que tem ao redor de 107 hectares e 6.615 toneladas, mas atualmente a baleia azul é considerada o maior ser vivo da história. Ponto Nemo, também conhecido como o polo da inacessibilidade, é a porção de terra mais isolada do planeta, e está a 2.688 km de distância da ilha mais próxima. E para pôr em perspectiva, os astronautas da estação espacial, que sobrevoam a zona, estão mais próximos a ele do que qualquer outra pessoa na Terra. Eles usam essa pequena ilha como um cemitério de materiais, jogando pedaços de foguetes, destroços de naves e outras coisas espaciais que eu não tenho intelecto para descrever, tornando o lixeiro mais luxuoso do planeta, porque lá se encontram milhões e milhões de dólares em equipamento militar estragado. E de curiosidade, ele ganha o seu nome devido ao Capitão Nemo da novela 20.000 Léguas Submarinas, já que este capitão era conhecido por ser extremamente isolado das outras pessoas. Redemoinhos são corpos de água que giram violentamente, sugando tudo para o seu centro, e normalmente são causados por 2 motivos: cavidade na terra que puxa água para baixo e o encontro de 2 correntezas marinhas que criam um vórtex. Camada 3. Oceanos embaixo da terra. Existem muitos estudos que mostram a existência de grandes reservas de água na camada mais profunda do planeta, muito mais água do que na superfície, descoberto por Yuan Lee, pesquisador inglês, que além de ter descoberto esses oceanos embaixo da terra, também propõe a existência de outros 4 ao redor do núcleo, mas esses não passam de especulação por agora. Tem muitas discussões sobre que tipo de vida existiria em um lugar assim, mas é um ambiente tão alienígena que é uma perda de tempo tentar imaginá-lo. Lago submarino, também chamado de Lago de Salmoura, se trata de água super salinizada que, ao misturar-se com outras substâncias tóxicas como metano e sulfuro, por ser mais denso que a água, aloja-se no fundo do mar, criando esse efeito de que existe uma pequena lagoa embaixo d'água, e devido à sua natureza mortal, qualquer forma de vida que entre ali provavelmente não voltará com vida, normalmente por envenenamento ou por asfixia, e é por isso que os pesquisadores apelidaram o fenômeno de Poço do Desespero. José Salvador Alvarenga.
foi um pescador encontrado em dia 30 de janeiro de 2014 nas Ilhas Marshall, depois de ter passado 1 ano e 2 meses à deriva em um barco pesqueiro, junto de seu amigo Ezequiel. Segundo José, ele estava em alto mar com seu amigo quando o navio sofreu uma pane, e eles sobreviveram à base de tubarão, peixe, água da chuva e sangue de tartaruga. Mas o organismo de seu amigo não se adaptou a tempo com a dieta extrema e faleceu de sede e fome mesmo estando relativamente bem nutrido. Enquanto a José, ao ser resgatado, mostrava saúde normal e estava até um pouco mais gordo do que antes. Depois da experiência, o homem desenvolveu fobia do mar e insônia, além de ter que lidar com o trauma de ter perdido seu amigo. Cidade de Onaguni é uma formação rochosa no sul do Japão, descoberta acidentalmente por um sensor marinho mal colocado. A sua natureza de difícil exploração incentiva a existência de diversas teorias. Já que uma das poucas informações relevantes que nós temos é o fato de que a misteriosa estrutura afundou há mais de 10 mil anos, bem antes da existência das pirâmides. Para a comunidade científica, esse é um caso bem intimidante. Além de ser extremamente difícil de ser estudado, qualquer descoberta significa mudanças importantes para a história humana. Então esse é um caso visto com muito cuidado. Camada 4. Desaparições de 1964. Faz referência a 4 submarinos que desapareceram misteriosamente e em circunstâncias muito suspeitas dentro do mesmo ano. Esses 2 últimos desapareceram com apenas 4 dias de diferença, e Minerva sumiu a menos de 1 km de distância do seu ponto de partida, e mesmo assim desapareceu sem deixar rastros. O que torna esse caso tão assustador é que é muito difícil tentar encontrar um culpado para isso. É que os 4 países envolvidos nesse caso estavam em lados opostos da Guerra Fria, e não faz nenhum sentido eles sofrerem essas baixas. Desaparecimentos desse tipo são extremamente difíceis de acontecer, e 4 acontecendo no mesmo ano é muito improvável. É quase como se um fator desconhecido estivesse caçando sistematicamente submarinos. Mas bom, isso é só uma teoria. Tsunami da Baía Lituia. Foi um desastre que aconteceu em 1958 no Golfo do Alasca, e um terremoto fez mais de 30 milhões de metros cúbicos de geleira cair no mar, causando que uma onda de 518 metros de altura atingir a costa a 200 km por hora. O impacto foi tão violento que danos foram registrados a mais de 5 km de distância, tornando ela a maior onda da história. E essa tsunami foi tão devastadora que ela sozinha atrasou boa parte da exploração do Golfo do Alasca, já que ela destruiu todas as bases da região. Monstro devorador de tubarões. Em 2003, pesquisadores colocaram um rastreador na carne de um tubarão branco de grande porte para estudar a vida desse superpredador. Surpreendentemente, o dispositivo foi encontrado na beira da praia, e ao estudar a informação recolhida pelo aparelho, os cientistas ficaram boquiabertos. Em um dia normal, foram detectados aumentos de temperatura repentinas, similares a de um animal quando ele é devorado, e também deslocamento de 518 metros em direção ao fundo do mar, em velocidades que nenhum tubarão pôde alcançar. Em outras palavras, alguma coisa devorou o tubarão de uma mordida só e o arrastou para o fundo do mar, e fica com mistério o que atacou o grande predador. Continente de lixo, popularmente conhecido como Ilha de Lixo, é uma massa gigantesca de plástico no meio do Oceano Pacífico Norte, com uma superfície entre 700 mil km² e 10 milhões de km², dependendo de como você meça a ilha. Ela está presa pelas correntes marinhas, fazendo com que todo esse lixo se concentre em uma área geral. E mesmo com seu impressionante tamanho, a sua falta de densidade torna difícil estudá-la com radares e satélites, assim que temos pouca frequência de estudo sobre ela. Mas não precisamos ser muito inteligentes para saber que a existência de algo assim é uma tragédia enorme para a raça humana. Dead Zones. Não estou falando de subnáutica. Dead Zones são grandes porções de água que são inabitáveis para a maioria das formas de vida, normalmente devido à alta salinidade das águas. Um excelente exemplo disso é o Mar Morto. Mas nós temos essa entrada no iceberg devido à preocupante expansão dessas zonas. Com a poluição marinha, desde 1950 temos observado áreas cada vez maiores perdendo sua concentração de oxigênio, além de outros problemas diversos que causam problemas de formação e reprodução nos peixes. E como vimos anteriormente na entrada sobre plástico, qualquer modificação na base da cadeia alimentar nos afeta diretamente, já que nós consumimos esses animais. Então não vai demorar muito para que comecemos a ver doenças causadas por consumir esses peixes deformados. Quinta camada. Isadoro Arias.
era um morador da cidade de Malagueño, na Espanha, que aos 52 anos usou o dinheiro que havia guardado durante toda sua vida para dar uma volta ao mundo de barco. A viagem durou um ano inteiro, de maneira relativamente tranquila, com o homem mandando mensagem à sua família quase todos os dias. Porém, quando estava a ponto de terminar sua viagem, em março de 2003, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. De repente, em uma de suas diversas ligações, ele relata à sua família que podia ver estranhos seres entrando na sua embarcação durante a noite e se sentia observado durante o dia. E depois disso, o homem deixou de responder qualquer tentativa de contato. Preocupados, sua família informa as autoridades do caso e o governo espanhol rapidamente abre um grupo de busca. E em pouco tempo, com o uso de aviões e radares, eles encontram o barco de Isadoro e, investigando, eles confirmam que o homem havia desaparecido. O barco estava completamente intocado, sem apresentar danos, sinais de comoção ou qualquer coisa do estilo. Com a popularização do caso, as pessoas começaram a teorizar sobre alienígenas, que talvez ele tenha sido abduzido. Outras falam de fantasmas e espíritos do mar. Mas atualmente, o governo espanhol acredita que Isadoro sofria de alucinações causadas por malária, já que este passou boa parte de sua viagem visitando a África. Só que essa explicação só gera ainda mais dúvidas nas pessoas, porque não faz sentido a polícia espanhola fechar o caso com tão pouca informação. Tudo que sustenta essa explicação é uma simples e falha suposição baseada apenas nos países que ele visitou. Mas se existe uma conspiração ao redor desse desaparecimento, eu não saberia te dizer. Vou deixar os comentários abertos para saber o que vocês pensam. A antena de Altanin, descoberta em 1960 pelo governo dos Estados Unidos durante o programa de exploração Tanito, se trata de uma estranha estrutura que foi encontrada por uma sonda a mais de 3.900 metros de profundidade, que devido à sua forma estranha, causa muita intriga em pesquisadores, assemelhando-se a uma antena de rádio de 1,60 m de altura, com 4 galhos metálicos, formando ângulos perfeitos de 90 graus. A origem e função do objeto são completamente desconhecidas, e sua descoberta causa um frenesi em toda a Austrália, com o mais próximo que você poderia ver de uma notícia viral nos anos 60, com teorias e notícias sobre o estranho objeto na capa de todos os jornais da época, devido ao gigantesco interesse do público com algo que foi descoberto completamente por casualidade. A antena de Altanin foi apelidada como a descoberta mais inesperada da história, Lago Vostok. Se trata de um lago subterrâneo encontrado na Austrália, que apesar de estar dezenas de graus abaixo de zero, não está congelado, e o que torna esse pequeno corpo de água tão interessante é que ele foi selado há mais de 15 milhões de anos atrás, e devido ao seu tamanho, é bem provável que ele habite vida, mesmo que seja simples como bactérias e vírus. Porém, cientistas têm muito medo de explorar esse mistério, porque existe alta possibilidade de que, se encontrarmos algum micro-organismo, devido ao seu tempo de separação com o resto do mundo, nenhuma criatura no planeta tenha defesas naturais contra ele, podendo assim começar um apocalipse patológico. Mesmo que seja uma possibilidade muito pequena de que algo assim aconteça, é uma preocupação suficientemente grande para que o governo não ponha muito dinheiro na exploração do Lago Vostok. O Ningen é uma lenda urbana japonesa sobre figuras humanoides ao redor de 18 e 27 metros de comprimento, que eram avistadas por pescadores perto de mares congelados, que inicialmente pensavam que se tratava de baleias, porém ao aproximar-se, podiam ver sua pele pálida, uma cabeça sem expressões bem definidas e 2 apêndices que se assemelham a braços. Mas o que torna esses relatos estranhos é a quantidade assustadora de pescadores de outras nacionalidades que, ao chegarem no Japão, relataram experiências extremamente semelhantes. E nós temos supostos avistamentos tão recentes quanto 1990, que mesmo sendo uma história bem simples, te deixa um pouco perturbado de pensar sobre isso. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Como vocês podem ver, é um vídeo bastante diferente dos outros. Estou querendo trazer um formato mais especial, vídeos mais largos, mais bem trabalhados. E, como você deve imaginar, deu um trabalho gigantesco gravar tudo isso daqui e principalmente editar. Esse vídeo devia ter saído mais ou menos um mês atrás, só que por coisa da vida, projeto de verão da faculdade, uns negócios e TikTok e YouTube principalmente, eu não pude trazer ele antes. Mas é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Um like, um comentário ajuda de uma maneira que você não imagina. E é isso. Nos vemos. E só pra lembrar, eu pretendo trazer muitíssimos mais vídeos desse formato aqui. Então qualquer iceberg que vocês querem ver aí nos comentários é muito bem-vindo. É muito bem-vindo qualquer sugestão de vocês. Pois bem, agora sim, tchau.